E aí, povo de Deus, bora tomar um café? Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, meu amigo, bom dia, minha amiga, bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã, que Deus abençoe rico e poderosamente seu dia. Amém? O texto desta manhã está no livro de Êxodo capítulo 18, versos 17 ao verso 20, que diz assim: O sogro de Moisés, porém, lhe disse: Não é bom o que fazes, totalmente desfalecerá, assim tu como este povo que está contigo, porque este negócio é muito difícil para ti, tu só não pode fazer. Ouve agora a minha palavra, eu te aconselharei, e Deus será contigo, se tu pelo povo diante de Deus, e leva tu as causas de Deus, e declara-lhes os estatutos e as leis, e faz-lhes saber o caminho em que deve andar e a obra que deve fazer. Amém? Amados, hoje eu estou aqui cercado de várias Bíblias. Hoje é um dia especial, é o nosso vídeo de número 600, né? 600 dias que estamos aqui levando a palavra do Senhor, né? Desde que começamos, não paramos, e hoje completam-se 600 dias. E eu estava, há um tempo atrás, estava pensando já em chegar esse dia e fazer um vídeo especial, um vídeo diferente. E nisso que eu estava respondendo alguns comentários, eu me ative no comentário de uma inscrita no canal que me chamou a atenção. Esse comentário, né? Que ela diz o seguinte: eu amo a palavra de Deus, eu amo a lei do Senhor, eu amo a minha Bíblia. E me chamou a atenção essa última frase, eu amo a minha Bíblia, né? Temos nesse tempo, uma frieza espiritual, sim, né? As pessoas distantes, muito distantes do Senhor, né? Muitas delas. E uma das coisas que tem perdido a força ao longo dos anos é a Bíblia. A Bíblia. O celular veio para ajudar, né? Antigamente era difícil às vezes você ficar carregando essa Bíblia, uma Bíblia, por exemplo, dessa aqui, ó, essa Bíblia de estudo aqui, vou carregar essa Bíblia de estudo e vai num banco, vai em algum lugar e tem que ficar numa fila, ou, por exemplo, levar uma Bíblia dessa para você ler. Eu sei que era difícil, né? E hoje você tem a Bíblia no celular, pode abri-la em qualquer lugar e ler em qualquer lugar. Então isso foi bom, porém não resolveu a questão, porque mesmo as pessoas levando a Bíblia consigo no celular, no aplicativo de um celular, muitas vezes não leem, passam dias, né, sem ler. Você vê que Moisés, o sogro de Moisés, Jetro, que era um sacerdote em Midian, orientando a Moisés, porque Moisés estava, né, falando com o povo e orientando o povo, e ele sozinho ali, e o sogro de Moisés diz: olha, isso aí é pesado para você, você vai desfalecer. Então vou te orientar, né? Então ele fala com Moisés e diz o seguinte, olha, verso 20, declara-lhes, diz ao povo os estatutos e as leis. Falando daquela, da primeira o protótipo da Bíblia, que eram as leis de Deus, quando Deus dá a Moisés nos 10 mandamentos. Tudo começou ali. Deus dando os 10 mandamentos, que era a palavra de Deus para a orientação do povo. Ó,
e faz-lhe saber o caminho em que deve andar e a obra que deve fazer. A orientação vem da palavra de Deus. É Deus quem nos orienta porque Ele tem a melhor orientação. As pessoas podem nos dar conselho. O sogro de Moisés deu um conselho a Moisés, mas não foi um conselho dele, diretamente dele. Ele viu que Moisés estava se enfadando naquele trabalho de atender o povo e resolver as causas do povo, né? Esse foi o conselho que ele enxergou ali. Mas ele fala o seguinte, olha, passa para eles a lei. Fala com eles sobre a lei, sobre a palavra de Deus. Porque ela vai orientar o caminho e vai mostrar o que eles devem fazer. Então o melhor conselho que Jetro pôde dar a Moisés é incentivá-lo a repassar a palavra de Deus ao povo. E nesse tempo, perdemos isso que a Vanessa disse aqui, ó. Eu amo a minha Bíblia. Eu amo a minha Bíblia. Muitas pessoas nem têm mais a Bíblia impressa, que era a marca do crente quando íamos para a igreja, íamos segurando a nossa Bíblia debaixo do braço, né, indo para a igreja. E quando as pessoas nos viam, elas identificavam, ó, vai para a igreja, olha a Bíblia ali. Nós éramos chamados de Bíblia porque carregávamos a Bíblia. Isso já ficou no passado. Hoje, muitas pessoas nem são mais conhecidas como crentes porque não fazem diferença. São iguais. São iguais. Você conversa com uma pessoa do mundo e conversa com um crente e você vê que o linguajar é o mesmo. Você não tem como identificar. Não tem como identificar muitas delas. Mas graças a Deus que o Senhor tem preservado muitos cristãos genuínos neste tempo, que ainda levam as suas Bíblias para a igreja. Levam as suas Bíblias para a igreja. Eu tenho aqui, ó, essa aqui, ó, tá velhinha, coitada. Foi a minha primeira Bíblia. Primeira Bíblia eu ganhei de uma amiga que se tornou amiga na igreja. Eu conheci na igreja. E ela, logo quando eu me converti, ela me deu essa Bíblia no ano de 1986. Ela me deu de presente, fez uma dedicatória, a dedicatória até caiu, né, que ela tá tão velhinha, coitada. A dedicatória até caiu, mas eu tenho ela guardada, né, não encontrei, para ver exatamente o dia, né, o dia que ela deu. Se eu não me engano, foi em setembro de 86. Né, setembro de 86. O dia exatamente eu não me recordo do dia que ela colocou ali, colocou uma dedicatória. E na dedicatória ela dizia para que esta palavra, né, tivesse um efeito diário na minha vida, que eu pudesse meditar nesta palavra diariamente. Essa foi o texto que ela colocou. Meditar nela diariamente. Ela já faleceu, né? Creio que um dia estaremos juntos na glória, mas foi um presente que ela me deu há muitos anos atrás. Eu tenho comigo desde hoje. Depois, na minha caminhada, tive várias Bíblias que usei, né, e muitas vezes continuo usando. Algumas de estudos, onde a gente, né, dá uma pesquisada em casa. Tem a Bíblia, né, a Santa Bíblia, né? A Santa Bíblia é uma versão em espanhol que eu usei muito ela, né, quando eu caminhei com o pastor Josué. E eu estava lembrando de algumas coisas interessantes, né? Uma delas foi a Bíblia que nós distribuímos, né, na escola bíblica de 2010. Em 2010 nós fizemos uma escola bíblica de uma semana, né? E que era a EBF, né? Escola Bíblica de Férias.
foram distribuídas várias Bíblias para os adolescentes, as crianças que participaram. Essa aqui é da minha esposa, ela guardou uma, né, usou essa por um tempo. E uma outra eu não encontrei, ela guardou, que eu não encontrei, foi a primeira Bíblia dela, que ela ganhou. E até um fato interessante, ela era mais ou menos um pouco menor do que essa aqui, a Bíblia de capa de camurça. E eu lembro bem, quando ela ganhou da irmã dela, da minha cunhada, essa Bíblia dela, ela tinha essa marcaçãozinha aqui, né? Ó, não sei se vai dar para ver aqui, ó. É uma marcação, um selinho ali. Então esse selinho aqui tem RS, CR e ED. Então quando você queria abrir num livro, Salmo, aí você procurava lá SL, aí você já segurava no SL e abria. Aí vinha SL, Provérbio e Eclesiastes. Então você já localizava facilmente, né? Você olhava aqui as letrinhas aqui e tum. Eu peguei a Bíblia dela, novinha, zerinho. A gente era noivo. E eu peguei a Bíblia dela e falei, peça a Bíblia aqui. Aí fui aqui, ó, e comecei a arrancar esse selinho. Aqui todos os selinhos da Bíblia. Ai, meu Deus, como é que eu vou achar agora? Aprende. Você tem que aprender a localizar aonde você quer o livro pelo manuseio. Então, à medida que você vai manuseando, você sabe, o Salmo está mais ou menos no meio. Apocalipse está lá no final, Gênesis está no meio, e assim vai. Então, você tem que aprender isso aí, arranquei todos os selinhos e, graças a Deus, ela seguiu aí e depois, tempos depois, ela não ficava nessa dependência de ver o númerozinho ali, ou então pesquisar lá no índice para saber onde estava o livro. Já era no automático, ela já começava a abrir e, né, já localizava. Lembro também desse tempo, né, que usávamos também esse livro, que não era uma Bíblia, mas era conhecida como chave bíblica, né? Chave bíblica e concordância bíblica, né? Essa minha primeira aqui também é do ano de 86. E a chave bíblica, hoje em dia já não se usa mais, porque no celular você quer saber de um versículo, você quer pesquisar um versículo, não sei onde está esse versículo. Aí você ia, nesse tempo aqui, você lembrava, vou pesquisar sobre a palavra do Senhor. Palavra. Quero saber a palavra, sobre alguma coisa sobre palavra. Aí você vinha pesquisar sobre palavra. Aí você vinha olhando, aí chegava lá e encontrava, né? Palavra fiel, que é segundo a doutrina. Então você já tinha o texto mais ou menos, né? Você já tinha mais ou menos o texto e você por esse texto você conseguia identificar onde estava o versículo. Está em 2 Timóteo 4:2. Né? Prega a palavra, quer seja em tempo ou fora de tempo. Então dali você já localizava onde exatamente estava o texto em si que você queria localizar, né? Queria localizar e não encontrava. Então, por aqui pela chave bíblica, você via uma palavra, um texto, o Salmo 23, o Senhor, aí você ia lá em Senhor, aí vem o Senhor é meu pastor, nada me faltará, o Senhor e tal, e vários textos que continham aquela palavra Senhor. Então, por ali você via e encontrava facilmente onde estava localizado aquele texto, né? Tinha um endereço, né? Um endereço pelas palavras. Se não encontrasse em uma palavra do versículo, você buscava outra, mas você localizava, do que você ficar, às vezes, pesquisando na Bíblia toda um texto. Quando é um texto conhecido é mais fácil, mas muitos textos você não lembrava do versículo, mas não lembrava o caminho. Hoje em dia, no celular, você coloca lá no Google lá e vai te dar o texto. Mas nesse tempo usávamos a chave bíblica, era mais um complemento. Existiam algumas Bíblias que vinham com a concordância atrás, né? Algumas Bíblias antigas vinham concordância, mapas, medidas,
Enfim, tudo para ajudar, né, o nosso estudo, a nossa caminhada. E certamente a Bíblia era algo muito importante, esta Bíblia, né? Quando eu comecei a minha caminhada, eu lembro bem que você, quando parava em algum lugar, como se você estivesse indo numa praça, alguma coisa assim, e estivesse com sua Bíblia, e você não conseguia colocá-la no chão, apoiada no chão diretamente. Você não botava. Né? Era assim uma coisa, você não escrevia, essa que é a verdade, você não escrevia na Bíblia. Você não fazia uma marcação, você procurava não deixar nenhuma orelha nela. Sendo que realmente isso de não escrever, né, com o tempo você acaba anotando porque faz parte e é melhor, né, para você poder lembrar de algum versículo. E aí com o tempo foi se adotando, né, o costume de anotar pregações, né. Até essa semana aí eu preguei um texto, aí uma diaconisa lá da igreja, ela chegou e falou assim: aqui, pastor, ó, hoje é 3 anos certinho desse texto que o senhor pregou. O senhor pregou 3 anos atrás. Então ela tinha anotado quando eu tinha pregado a primeira vez e quando ela anotou dessa vez. Então são anotações, elas são importantes porque nos lembra, né? Nos lembra algumas coisas e às vezes chama a atenção para que pudéssemos voltar e meditar naquele texto. Tá? Então a orientação do sogro de Moisés foi essa: ó, instrui o povo, fala deles da lei, a palavra de Deus, e oriente o povo, porque é o melhor caminho. Então esse texto, que é a palavra de Deus que nós temos nas nossas mãos, ela nos orienta, né? Nos orienta na nossa caminhada, na nossa jornada. Então eu quero deixar um texto, o último texto desta manhã, neste dia em que estamos trazendo a lembrança, né, da palavra de Deus, da Bíblia. E o meu desejo é que o Senhor venha nutrir no seu coração um amor pela sua Bíblia, pela palavra de Deus. Que você possa fazer o que Tiago orienta na sua carta, em capítulo 1, verso 22. Ele diz o seguinte: sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Sede cumpridores da palavra, ou seja, coloque-a em prática na sua vida. Quando amamos a palavra do Senhor, colocamos ela em prática na nossa vida. Então, que o Senhor venha a derramar sobre a sua vida um amor por esta que é a nossa companheira e deve ser a nossa companheira diária, que é a palavra do Senhor, a Bíblia. E nela venhamos a meditar de dia e de noite, como foi o conselho de Deus para Josué: medita de dia e de noite, para que tenha sucesso, para que tenha êxito na caminhada. Então, para que venhamos a ter dias de êxito na nossa caminhada, precisamos estar meditando constantemente na palavra de Deus. Então, eu agradeço a Deus por esses 600 dias. 600 dias que não foram 600 dias fáceis. Muitas vezes dias difíceis, em que da nossa vida, né, como Jesus mesmo disse, no mundo tereis aflições, e alguns dias de aflições, mas mesmo assim estivemos aqui levando uma porção, não somente levando uma porção, compartilhando uma porção, porque esta palavra, da mesma forma que ela fala ao seu coração, ela fala ao meu coração. Da mesma forma que ela te exorta, ela me exorta também. Porque é a palavra do Senhor se renovando nas nossas vidas segundo a nossa necessidade diária. Então, ame a sua Bíblia. Ame a sua Bíblia. Não a deixe.
não deixe de ter esse manuseio, né? Quando você usa ela no celular, você perde o manuseio da Bíblia. Você perde aquela interação, né? Você perde aquela interação. Você deixa de ver as anotações. Pelo menos leve-a na igreja, né? Quando for à igreja, leve. A cada ano, nós vemos isso se diminuindo, né? As pessoas com o celular na mão, dizendo, minha Bíblia está no meu celular. Ok. Eu quero ver você, quando entrar na igreja, você colocar modo avião, desativar a internet, para que você não receba, enquanto você estiver ali no culto, lendo a palavra do Senhor ali na Bíblia, não aparecer a notificação do WhatsApp com a mensagem e você ficar tentado a clicar. Porque acontece. Estamos tão habituados ao celular, a essa interação com o celular, que dificilmente, quando toca uma mensagem ou quando vemos uma notificação, não clicamos para ver. E isso acontece também nas igrejas. Quer levar a Bíblia para a igreja e ver no celular? Faça isso para você, não é para mim não é para o pastor, não é para ninguém da igreja, não, é para você, para que nada te interrompa naquele momento que você separou para estar na presença do Senhor. Leva sua Bíblia no celular, coloca modo avião, desativa a internet, para que você possa acompanhar a leitura, somente a pregação, somente a palavra, somente a adoração ao Senhor. Pelo menos nessa 1 hora ou 2 horas que você estiver no culto, para que seja um momento especial para você, porque aquele momento ali é você e Deus. Então, ame a sua Bíblia, ame a palavra do Senhor, ame a lei dele, a lei do Senhor, porque a lei do Senhor é importante para as nossas vidas, e use-a diariamente e coloque-a em prática na sua vida. Não seja apenas ouvinte, mas seja um praticante da palavra. Amém? Que Deus te abençoe. Tenha um excelente dia na presença do Senhor. Eu sou o pastor Danilo. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua família. Deus abençoe o seu lar. Em nome de Jesus. Amém.